Olá! Vamos mergulhar hoje num dos livros mais desafiadores e, vamos ser sinceros, mais incompreendidos do mundo antigo, o livro de Levítico. Para muita gente, ele parece só uma coleção de regras aleatórias e bem esquisitas. Mas e se por trás de tudo isso existisse uma lógica profunda, uma lógica poderosa? Levítico é, na verdade, um projeto, um manual antigo para uma comunidade que estava tentando viver na presença de uma força que era ao mesmo tempo santa e perigosa. Ok, vamos direto ao ponto central. O livro inteiro gira em torno dessa grande questão. Imagine só, é como tentar morar do lado de um reator nuclear. A energia pura ali é poderosíssima, mas também é muito perigosa se a gente não tomar os cuidados certos. Essa era a situação dos israelitas. Eles estavam ali, acampados ao pé do Monte Sinai, e a presença santa de Deus estava bem no meio deles, no tabernáculo. A questão não era se Deus é bom, mas como a pureza e a bondade de Deus poderiam coexistir com a imperfeição humana sem destruir tudo. E é exatamente aí que Levítico entra. Ele não é só um livro de leis, ele é o manual de protocolo. É o guia de instruções detalhado que Moisés recebeu para ensinar os israelitas como navegar nessa coexistência, que era perigosa, mas ao mesmo tempo maravilhosa. Ele basicamente estabelece as regras do jogo para que o povo pudesse viver perto de Deus sem ser consumido pela santidade dele. Então, a primeira parte desse protocolo lida com a questão mais óbvia: o que acontece quando as pessoas erram? Como é que se conserta a relação quando ela é quebrada pelo erro, pela injustiça? A resposta em Levítico começa com um sistema de rituais bem específico, os sacrifícios. E o fascinante é que cada oferta tinha um propósito muito claro. Não era uma coisa só para tudo. A oferta queimada, por exemplo, era um ato de entrega total. A oferta de cereais era basicamente um muito obrigado pelas colheitas, pelo sustento. A oferta de paz era tipo uma refeição de comunhão, sabe? Compartilhada com Deus e com a comunidade. E as ofertas pelo pecado eram rituais bem precisos para reparar danos específicos. Cada uma era um jeito diferente de se comunicar e de restaurar a relação com Deus. E ao longo desses primeiros capítulos, uma frase não para de aparecer: um cheiro agradável ao Senhor. Isso não tem a ver com o cheiro literal da carne queimando, claro. Era uma metáfora. Significava que, ao seguir o protocolo direitinho, o israelita estava de fato restaurando a harmonia da aliança. O ato era bem recebido, era aceito por Deus e a relação estava consertada. Bom, em seguida, Levítico entra em outra grande ideia, as leis de pureza. E aqui é muito importante entender uma coisa: isso não tem nada a ver com higiene do jeito que a gente pensa hoje. Não é sobre estar fisicamente sujo ou limpo. É sobre o status ritual de uma pessoa. Então, o que significava ser puro ou impuro? Ser puro era estar ritualmente apto a se aproximar de Deus. Simples assim. Já ser impuro queria dizer que a pessoa estava, temporariamente, desqualificada para entrar no espaço sagrado. E o ponto-chave aqui é que isso era uma parte normal da vida. Ter contato com a morte, certas doenças de pele ou até mesmo o parto, tudo isso tornava alguém impuro. Não era pecado, entende? Era só uma condição que exigia um tempo e alguns rituais para restaurar o estado de pureza. E essa lógica se estendia aos animais. As leis sobre o que comer não eram sobre saúde, mas sobre simbolismo. Os animais puros, como um boi ou uma ovelha, se encaixavam num padrão de ordem da criação. Viviam na terra, tinham o casco dividido e ruminavam. Peixes puros tinham que ter barbatanas e escamas. Qualquer coisa que saísse desse padrão, como um porco, por exemplo, que tem o casco dividido mas não rumina, era considerada impura. Essas regras criavam distinções no dia a dia que lembravam o tempo todo a Israel que eles eram um povo separado, um povo santo. Certo, mas quem é que gerenciava todo esse sistema super complexo? Quem estava ali na linha de frente lidando com o sagrado em nome de todo o povo? Bom, esses eram os sacerdotes. Dá para pensar nos sacerdotes como técnicos super treinados ou especialistas em risco ritual. Eles eram os únicos autorizados a operar dentro do espaço sagrado, a fazer os sacrifícios e a guiar o povo nos protocolos de pureza. Era um trabalho perigoso, de altíssima responsabilidade, sabe? Gerenciar essa fronteira entre a santidade de Deus e a vida comum do povo. E para assumir esse papel não era de qualquer jeito. Existia um ritual de ordenação super intenso que durava 7 dias. Eles eram lavados, simbolizando a purificação. Eram vestidos com roupas especiais, sagradas. Eram ungidos com óleo e com o sangue dos sacrifícios, sendo marcados para essa tarefa. Cada passo separava eles do resto de Israel,
consagrando-os para essa função que era única. Isso só mostra o quão séria e perigosa era essa tarefa de mediar entre Deus e as pessoas. Agora vamos ver como esses rituais todos se conectavam com a vida de todo dia. Levítico mostra que viver na presença de Deus não era só sobre o que acontecia lá no tabernáculo. A santidade deveria moldar a sociedade de Israel inteira. E o famoso capítulo 19 de Levítico mostra isso de um jeito brilhante. Ele pega essa ideia de santidade e leva para justiça social, para ética, cuidar dos pobres, ser honesto nos negócios, ser imparcial nos tribunais, respeitar os mais velhos, tudo isso era parte de ser santo. É nesse capítulo que está a famosa ordem: ame os outros como você ama a você mesmo. A santidade ritual e a justiça moral eram, no fundo, dois lados da mesma moeda. E mais, a vida de Israel era toda estruturada por um calendário de festas anuais. A Páscoa lembrava a libertação do Egito. A festa da semana celebrava a colheita. O dia do perdão era um dia nacional solene de expiação pelos pecados. E a festa das barracas os lembrava de como Deus cuidou deles no deserto. Essas festas criavam um ritmo para o ano que recontava a história de Deus com seu povo, mantendo a identidade e o propósito deles sempre em foco. Então, qual é a grande conclusão de tudo isso? O que a gente pode tirar desse livro antigo e tão complexo? No fim das contas, Levítico é muito mais do que uma simples lista de regras. É um convite para uma cosmovisão completa, uma forma de enxergar o mundo que une o ritual e a ética, o sagrado e o secular. Ele ensinou a Israel que cada pedacinho da vida, cada interação, cada refeição era uma oportunidade de refletir a santidade e a generosidade do seu Deus. Era de fato um projeto para uma comunidade inteiramente dedicada a viver na presença do seu Criador. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Levítico deu os protocolos que definiam o que era ser Israel. E hoje, que protocolos, que regras, visíveis e invisíveis, definem quem nós somos como comunidade e o que a gente valoriza como sagrado?